Olá pessoal, beleza? E aí, como é que estão indo os estudos, né? Chegamos numa parte do curso em que a gente já começa a bater uma certa dúvida se a gente vai estar aprendendo tudo direitinho, se não precisa de mais nada. Então eu aconselho você ir seguindo o nosso curso, tá? Eu fiz tudo já pensando de uma forma que você vai conseguir ir aprendendo e sempre revisando. A gente está sempre comunicando, falando, olha, volta lá, postei mais exercícios de tal matéria, sempre revisando, fazendo simulados, beleza? Então, não se preocupa com isso. Vai seguindo o cronograma do curso, que a gente está sempre pensando nisso, nas nossas revisões, nas nossas matérias que a gente tem que ver, aquilo que tem que ser dado mais prioridade em uma do que na outra. Então é isso, tá bom? Esse momento a gente chega assim mais ou menos na metade, um pouco mais da metade do curso, mas é isso mesmo. Vamos manter o foco que vai dar tudo certo, tá bom, gente? Nós estamos fazendo muitos exercícios, muitos exemplos, exatamente como podem cair na prova, para a gente ter o mínimo de ter que ficar tendo surpresas na hora da prova, coisas que a gente não viu no curso. Isso aí a gente vai ter, nós vamos reduzir isso ao máximo, de forma que a gente tenha quase nenhum exercício que a gente não fez aqui no curso, beleza? Então, vai seguindo as aulas, vai deixando as coisas fluírem, que deixa essa parte de voltar, mostrar os exemplos novos, aprofundar, tudo isso vai ser na hora certa, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de agora, vamos lá. Bom, gente, nossa aula de agora é sobre círculo e circunferência, né? Primeiro, qual que é a diferença de círculo e qual que é a diferença de circunferência? Quando você fala círculo, você está pegando tudo, a área toda preenchida. Quando você está falando de circunferência, então quando eu falo círculo, vamos pegar isso aqui não está muito círculo não, mas dá para ter uma noção, é tudo, é a parte toda preenchida, inclusive a borda. Quando você fala circunferência, você está pegando apenas a borda. Tá? A primeira coisa que você tem que entender é a diferença de círculo e circunferência. Porque às vezes parece ser a mesma coisa, né? Círculo e circunferência é a mesma coisa, não, Edir? Não. Tem a diferença. O círculo é todo, a circunferência é só a bordinha, né? Então, vamos lá. Vamos para os elementos, vamos para o que a gente tem que saber. Definições de elementos. Circunferência. A gente acabou de falar que a circunferência é a bordinha. A bordinha do quê? Se você pegar aqui, esse aqui é o centro dela, vamos chamar de O, e todos os pontos da borda eles têm uma mesma distância desse ponto O, e essa distância a gente chama de raio. Então, o raio de uma circunferência é a distância do centro dela a qualquer ponto da borda. Então, sempre do centro até a borda vai ser o raio. Beleza. Posição de um ponto. Olha, um ponto ele pode ser interno. Então, eu tenho o ponto A, que é um ponto interno. Eu tenho o ponto B, que é um ponto que pertence, e eu tenho o ponto C, que é um ponto externo. Então, o A ali, ele é interno, o B, ele pertence, e o C, ele é externo à circunferência. Então, um ponto pode ser interno, pertencer à circunferência ou ser externo. Qual que é a diferença de corda, diâmetro e raio? Raio é o que sai do centro e vai até a borda. Agora, se você, por um acaso, for de uma borda a outra, uma reta, né? Um segmento de reta que vai de uma borda a outra passando pelo centro, vamos imaginar que o DE, esse ponto aqui é o D, esse ponto aqui é o E. O DE, ele é o diâmetro. E aí é interessante que você entenda que o diâmetro, vamos chamar o diâmetro de D, vou chamar ele de D aqui, Dzinho, o diâmetro ele é 2 vezes o raio, tá? Porque vai ter esse raio aqui e esse raio aqui. O diâmetro ele é 2 vezes o raio. O que é corda? Corda é qualquer reta, segmento de reta que passe, que tenha início e fim nas bordas da circunferência. Vou pegar esse ponto aqui, o ponto F e o ponto G. O ponto FG é uma corda. Qual que é a diferença de corda para diâmetro? A corda ela não passa pelo centro. Então, se foi de borda a borda sem passar pelo centro,
é corda. Se foi de borda a borda passando pelo centro, é diâmetro. E se foi do centro até uma borda, é raio. Tá? Volta e anota isso que eu falei. Se foi de borda a borda sem passar pelo centro, corda. Se foi de borda a borda passando pelo centro, diâmetro. E se foi do centro até uma borda, é o raio. Tá? Eu não sei se eu falei errado aqui, né? De borda a borda passando pelo centro é o diâmetro, né? Arco e semicircunferência. Semicircunferência, vamos falar da semicircunferência aqui. Bom, a semicircunferência, se você pegar um diâmetro aqui, divide a circunferência em 2, isso aqui vai ser uma semicircunferência e essa parte aqui vai ser outra semi de metade. Agora, o que é um arco? Um arco é quando você pega aqui uma circunferência e você tem o centro dela e você puxar aqui um ângulo qualquer aqui, ó. Pegou do centro, formou aqui um arco. Isso aqui é um arco. É uma parte da circunferência. Tá? Então, uma parte da circunferência a gente chama de arco. E o círculo, eu já falei para vocês. O círculo, se você tem o círculo é tudo, né? Toda essa parte interior e a borda aqui. Isso é o círculo, que é a diferença de circunferência e círculo a gente já tinha falado anteriormente, né? Então, vamos lá, vamos seguindo. Setor circular, segmento circular e semicírculo. O que é um setor circular? Eu costumo brincar que é aquela fatia... Eita, tá difícil de escrever, fazer circunferência, mas dá um desconto. O setor circular, gente, ele é a fatia da pizza. Então, isso aqui é o setor circular, tá? O que é o segmento circular? Segmento circular é quando você pega a pizza e você pega só a borda da pizza. Você cortou aqui, ó. Cortou e pegou só a borda da fatia da pizza. Isso aqui é o segmento circular. E o semicírculo, bom, você sabe o que é semicircunferência, o semicírculo, aqui uma reta passando pelo centro. O semicírculo vai ser essa parte aqui de cima, né? Nós vamos mais para frente aprender a calcular essas áreas aqui, a área do setor, do segmento e do semicírculo. A do semicírculo é fácil, né? Metade da área do círculo, que a gente vai ver mais para frente. Mas não é agora que a gente vai falar sobre isso. Vamos seguindo. Posições relativas entre reta e circunferência. Olha, uma circunferência, ela pode ter uma reta secante, que é uma reta que toca nela duas vezes, uma reta tangente, que é uma reta que toca nela uma vez, a gente fala que tangencia. Inclusive, se você jogar aqui, esse cara aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Lógico que meu desenho está horrível, mas deixa eu botar essa tangente mais tangente aqui. Então, aqui esse ângulo aqui é de 90 graus. Sempre que você pegar uma reta tangente e ligar do centro da circunferência até a tangente, até onde tangencia, vai formar um ângulo de 90 graus entre a reta tangente e esse raio aqui que você passou. E a gente vai ter uma reta que a gente vai chamar de externa. Beleza? Então, essa aqui é externa porque ela não está nem secante, tocando duas vezes. A secante toca duas vezes a circunferência. A tangente toca uma vez e a externa não toca a circunferência. Tá bom? Então, isso é a posição relativa. Nós temos também a posição relativa entre circunferências. Mas eu vou explicar isso muito mais legal na aula de geometria analítica. Então, espera na aula de geometria analítica, eu vou fazer uma aula só sobre isso. Vai ser uma aula de quase 30 minutos só sobre posições relativas entre circunferências. Porque aí eu vou falar das distâncias dos centros e tal, isso no plano cartesiano, vai ficar muito mais legal. Tá bom? Mas a gente tem também a posição relativa entre circunferências. Anota que eu vou falar depois com você em geometria analítica. Beleza? Caso você não tenha, depois eu vou, geometria analítica no seu curso, eu vou explicar isso para você posteriormente numa aula específica, né? Mas vamos lá. Ângulos da circunferência. Então, aqui eu tenho o círculo, e aí eu tenho alguns ângulos, que é o seguinte. Esse aqui é o centro, tá? Da circunferência. Se eu pegar um ângulo aqui, alfa, esse arco da circunferência vai ser alfa também. Lembrando que a circunferência ela tem 360 graus. Então, todo o arco da circunferência é 360. Inclusive, esse ângulo todo é 360 também. Então, quando está no centro, esse ângulo que você tem aqui dentro é igual ao ângulo do arco. Nós vamos medir os ângulos
entre as retas e os ângulos dos arcos. Você tem também, quando você tem aqui um ângulo partindo de uma borda da circunferência. Tá vendo? Ele está partindo aqui não do centro agora. Esse ponto aqui, ó, aqui era no centro, aqui agora é na borda. Se esse ângulo aqui for alfa, esse arco aqui vai ser 2α. Eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Então, o arco AB é igual a alfa. Aqui no caso A e B, o arco AB aqui, assim que a gente representa arco, tá vendo que esse arcozinho aqui, AB, vale 2α. Tá? Então, aqui, o arco AB vale alfa. Beleza. O que mais que a gente tem? A gente tem que saber o seguinte, ó. Quando você tiver duas cordas aqui na circunferência, esse ângulo aqui alfa, aqui eu vou chamar de A, ponto B, ponto C, ponto D. O alfa é igual ao AB mais o CD dividido por 2. O ângulo alfa, que é igual ao alfa aqui, tanto aqui, é igual ao arco AB, que é esse aqui, mais o CD dividido por 2. Quando você tiver agora um ângulo fora da circunferência, aqui, ó, esse ângulo aqui é alfa. Aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui é D. O ângulo alfa, ele vai ser o AB menos o CD dividido por 2. Esse vai ser o ângulo alfa, vai ser o arco AB menos o CD dividido por 2. E o último ângulo que você tem que saber é esse aqui, ó, que você tiver uma tangente e um ângulo para cá, e uma outra para cá. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Então, aqui, gente, o ângulo alfa, ele é o AB dividido por 2. Tá? Ele é o arco AB, que é esse arco todo, dividido por 2. Então, aqui estão os ângulos da circunferência que você precisa saber. Vamos agora fazer vários exemplos para você aprender aqui agora. Vamos lá. Ó, determine o valor de x nos casos. Então, ó, letra A, eu tenho um ângulo que começa na borda. Então, quando você tem um ângulo que começa na borda, que é esse caso aqui, o arco aqui, ó, o AB, ele é o dobro do ângulo. Então, vamos lá. Esse arco aqui, o 70, ele é o dobro do ângulo. Ou seja, o 70, ele é o dobro de x. Então, o 70 dividido por 2 é igual ao x. O x deu 35 graus. Se esse ângulo aqui for 35, o arco que ele forma aqui, ó, foi 70 graus. Beleza? Nesse caso aqui da letra B, eu tenho duas retas aqui se cortando dentro da circunferência. O que a gente aprendeu aqui? Vamos lá, vamos para o segundo caso aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente aprendeu que esse ângulo aqui, que no caso é o x, ele vai ser a soma desse mais desse dividido por 2. É a média desses dois arcos. Então, seria o x vai ser o 50 mais o 150 dividido por 2. Então, o x vai ser 200 dividido por 2. O x vai ser 100 graus. Essa é a resposta da letra B. Beleza? Vamos para a letra C. Deixa eu trocar esse pincel aqui, vou botar ele preto aqui agora. Vamos lá. Esse aqui, quando você tem tangente aqui, se quiser, volta lá, você vai ver. Quando tem tangente aqui, esse arco X, ele é metade, esse ângulo aqui X, ele é metade do arco. Então, se o arco aqui é 120, o X ali vai ser 120 dividido por 2, o X vai ser 60 graus. Beleza, fechamos aqui a letra C. Vamos para a letra D. Letra D tem esse ângulo aqui. Esse ângulo, ele é a diferença desse com esse, então 100 menos 50, então o x aqui vai ser 100 menos 50 dividido por 2. Então o x vai ser 100 menos 50 dá 50, dividido por 2, o x deu
25 graus. Beleza? Essa é a letra D. Beleza? Volta lá, olha direitinho, pega o slide, vai olhando cada um dos casos aqui. Esse aqui é só para você aprender. Vamos lá, vamos para a letra E. Letra E. Aqui, de novo, é o mesmo caso da letra D. Esse ângulo aqui, o X, ele é igual a esse ângulo aqui todo, que é o 165, menos esse ângulo aqui, que é o 65, dividido por 2. Então, o X vai ser 100 dividido por 2, o X vai ser 50 graus. Beleza, fechamos aqui. Letra F, vamos lá. Letra F, eu tenho que isso aqui vale 110 graus. Só que repara que isso aqui, ó, está passando pelo centro. Então, isso aqui, essa parte aqui de cima, é uma semicircunferência. A semicircunferência, ela tem metade dos graus da circunferência. Então, se aqui em cima tem 110, se essa parte aqui tem 110, essa outra aqui vai ter 70 graus. Então, o X, ele vai ser, aqui é 70 graus, vai ser o 110, que é essa parte aqui, menos o 70, que é essa parte aqui de dentro, dividido por 2, o X vai ser 40, dividido por 2, o X vai dar 20 graus. Beleza? Fechamos aqui essas questões de ângulo da circunferência. Vamos seguindo. Potência de ponto. O que você tem que saber de potência de ponto? Ó, se você tiver uma circunferência, e eu vou exagerar aqui, olha só. Você tem aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D, e aqui, onde os dois segmentos estão se encontrando, eu vou chamar de E. Então, o negócio é o seguinte, o AE vezes o EB é igual ao CE vezes o ED. Como assim, Edi? O negócio é o seguinte, ó. Isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Cada pedacinho aqui vezes o outro, que continua, é igual ao outro pedacinho vezes o outro que continua. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer exercício para ficar mais claro para você. E qual outra coisa que você tem que saber de circunferência e potência de ponto? Se você tiver uma circunferência e tiver uma reta aqui, ó, tangente a ela, ou tiver secantes aqui, segmentos de retas secantes aqui, vou chamar aqui de T, aqui de P, esse ponto aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de D e esse aqui de C. O PT ao quadrado, do P até o T ao quadrado, é igual ao PA vezes o PB. Daqui a pouco eu mostro como é que é isso. E também é igual ao PC vezes o PD. Vamos lá. Esse cara aqui ao quadrado, ele é igual a esse vezes o todo, o PA vezes o PB, e também é igual ao PC, que é daqui até o começo da circunferência, vezes o todo, que é até o D. Então, é isso que você tem que enxergar. Tá? Nos exemplos vai ficar mais claro, mas anota aí as suas fórmulas, tá bom? Então, basicamente, nessa primeira aula, eu quero que você decore esses casos aqui, dos ângulos na circunferência, e eu quero que você também aprenda esse novo caso aqui. Vamos fazer os exercícios de potência de ponto agora para você entender. Vamos lá. Em cada caso, determine a incógnita. Letra A. Olha, eu sei que isso aqui vezes isso, ou seja, o 3 vezes o 4 é igual ao 2, que é esse pedacinho até aqui, até esse ponto aqui, onde se encontra as duas cordas, vezes o x. Então, 12 é igual a 2x, o 12 dividido por 2 é igual a x, 6 é igual a x. Então, x é igual a 6. Aqui, Edi aqui não tem a tangente, ele não colocou aqui uma reta tangente, não precisa. Se você tiver duas secantes, você vai fazer o quê? Esse, que é o 4, vezes o todo. O que é o todo aqui? É o 4 mais 5.
é tudo aqui, ó. Então, aqui é 4, aqui é 5, total deu 9. 4 mais 5, 9. É igual ao 3. Então, é sempre do vérticezinho até começar a circunferência, vezes o todo. Muita gente aqui faz 4 vezes 5 é igual a 3 vezes x. Não. É 4, que é esse pedacinho aqui, vezes o todo, que é 9, é igual ao 3, que é esse pedacinho até aqui, até a circunferência, vezes o todo, que é o todo aqui, 3 mais x. Então, ficou 36, é igual, e faz propriedade distributiva aqui, fica 9 mais 3x, joga o 9 para lá, fica 36 menos 9 é igual a 3x. Aqui vai ficar 27 igual a 3x. Vamos ficar aqui com 27 dividido por 3, que é igual a x. X é igual a 9, né? Então, aqui ficamos que o x é igual a 9. Beleza. Resolvemos aqui o nosso exercício, beleza? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Mais um aqui, ó. Esse aqui tem tangente, ó. Tem uma partezinha tangente. Então, a tangente, sempre ao quadrado, vai ser igual a esse pedacinho, que é o 2, vezes o todo. Quanto que é o todo? 2 mais 6, 8. Então, x ao quadrado deu 16. X é igual a raiz de 16. X é igual a 4. Essa é a resposta da letra C. Aqui, como é que fica? O x, que multiplica o todo, no caso aqui vai ser x mais 5, é igual ao 2, que multiplica o todo. Quanto que é o todo? 2 mais 10, 12. Então, aqui ficou x vezes x, fazendo aqui, né? X ao quadrado mais 5x igual a 24. x2 mais 5x menos 24 é igual a 0. Como eu falei com vocês, a grande maioria das equações do segundo grau que a gente tem dá para fazer por soma e produto, ou usando o produto de Steven. Então, aqui fica x2 mais 5x menos 24. Dois números que o produto dá menos 24 e a soma dá mais 5. Bom, se o produto dá menos 24, são dois números de sinais trocados, um positivo e outro negativo. E se a soma dá mais 5, o maior dele é positivo. Eu imagino aqui 6 e 4 não, 12 e 2 não. Vamos lá, 24, que números que dá 24? 8 e 3. Então, seria mais 8 e x menos 3. Então, igualando o x mais 8 a 0, o x é igual a menos 8. Lembrando que o mais 8 não é minha raiz. Minha raiz é x mais 8 igual a 0, x igual a menos 8. E o x menos 3 igual a 0, x é igual a 3. Como a gente está falando de x é uma medida, não faz sentido uma medida ser negativa. Então, a gente vai desconsiderar o menos 8 e considerar apenas o x igual a 3. Então, a resposta aqui seria x igual a 3. Desconsideraríamos o menos 8. Vamos seguindo. Mais um aqui, ó. Olha só que interessante. Essa questão letra D, ó. Tem que prestar bem atenção. O 8 vezes o 6, que é esse outro pedaço, é igual ao x, que multiplica isso aqui tudo, ó. Agora, quem que é isso tudo? Presta atenção. A distância daqui até aqui, isso aqui é o centro da circunferência. Essa distância aqui é 4, que é a distância daqui até o centro. E isso tudo do x até aqui no centro é x mais 4. Da borda até aqui. E isso aqui é o raio. Então, o raio dessa circunferência é x mais 4. E esse pedaço aqui também é o raio. Então, isso aqui também é x mais 4. Então, o que acontece? Eu fiz aqui o x e eu tenho que fazer o x vezes esse pedaço aqui todo. E esse pedaço aqui todo é o 4 mais o x mais 4. É o 4 mais o x mais 4, que vai ser x mais 8. Isso aqui vai dar 48, é igual a x2 mais 8x. Isso aqui vai dar, aqui ó, x2 mais 8x menos 48 igual a 0. Vamos lá, de novo. Números que o produto dá menos 48. Bom, se dá menos 48, são dois números de sinais trocados. E o maior deles é positivo, porque a soma é positiva. Que a soma tem que dar 8 aqui. E mas a soma não é menos b, não troca o sinal. Isso é a soma das raízes. Mas eu estou falando aqui a soma para fazer o produto de Steven aqui, para fatorar isso aqui. Tá? Então, aqui eu estou procurando a soma mesmo, dos dois números que eu vou colocar aqui,
que depois eu vou trocar o sinal para achar a raiz. Então aqui, menos 48, eu imagino mais 12 e x menos 4 igual a zero. Então, x mais 12 igual a zero, x igual a menos 12, e o x menos 4 igual a zero, x igual a 4. E essa é a nossa resposta, a gente não pode ter um valor de x negativo. Então, o x valia 4 ali, beleza? Para finalizar isso aqui, ó, x vezes o x mais 9. Repare que todas as equações do segundo grau estão dando para resolver por soma e produto ou fazendo aqui a fatoração, como eu faço. Isso aqui é igual a esse cara ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado. Então, fica x2 mais 9x igual a 36. x2 mais 9x, aí agora essa não dá só para quebrar minha cara, né? Então, aqui dois números que o produto dá menos 36 e a soma dá mais 9. Então, de novo, dois números de sinais trocados e que a soma deles é positiva, então o maior deles é positivo. Então, 36, imagina aqui 12 vezes 3, está certinho, 12 vezes 3, mais 12, maior, menos 3. Então, x mais 12 igual a zero, x é igual a menos 12, esse valor aqui eu não vou usar, porque eu não posso ter valor de x negativo aqui, e o x menos 3 igual a zero, x é igual a 3, né? Jogo menos 3 para lá, então x é igual a 3. Edi, não entendi essa história da sua equação em que você resolveu sem fazer o delta. Como é que faz isso? Olha a aula de fatoração, produto de Stevin, tá bom? Você vai aprender a fazer a fatoração e quando você tem duas coisas multiplicando igual a zero, você iguala cada um dos termos a zero. Ou seja, aqui eu igualei o x mais 12 igual a zero e igualei o x menos 4 a zero e achei as duas raízes, o x' e x duas linhas, que você acharia resolvendo o delta x' e x duas linhas dessa equação do segundo grau aqui. Beleza? Nós estamos com 27 minutos. Vamos ver se vai dar tempo da gente falar um pouquinho mais. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa aula agora, que foi aula meio que teórica, né? Mas a gente fez os exemplos aí. E eu volto para a próxima aula para fazer exercícios com vocês, beleza? Até já!